E aí, pessoal, estamos em mais um episódio do Farmcast. Hoje estou aqui com meu amigo Lucas Oswaldo e nós vamos falar sobre várias coisas, pegar vários panoramas. A gente busca pegar e fazer algo bem descontraído. Tudo bem, Lucas? Fala para mim aí como que estão as coisas, como está a vida de produtor hoje em dia e se apresenta também, faz favor. Beleza, Fabrício? Então, meu nome é Lucas Oswaldo, sou de São Alberto, sou agricultor desde berço, né? E, como sempre, a agricultura é uma caixinha de surpresa, né? A gente está vivendo aí um período regular durante a muitos, não podemos reclamar, mas a gente está também na falta de chuva e esperando um melhor preço para o nosso soja. Isso aí. E Lucas, me fala uma coisa, falando de estresse, de falta de água. Olha só que interessante. Bom, esses dias atrás eu fui fazer um dia de campo na estação, e daí eu levei um amigo lá, daí eu falei, e aí? Ele falou, ó, Fabrício, tem que fazer. Mesmo o campo não estando muito bom, é a realidade do produtor. E o que antigamente era uma exceção, assim, no ano que deu seca, é uma exceção. Nos últimos 3 anos, está sendo praticamente o padrão, e o que é fora de padrão é não ter estresse hídrico. Você tem acompanhado isso também nas regiões que você tem andado? Verdade, nós já está mais ou menos há uns 4 anos que tá variável, né? Uma hora chove, chove para o vizinho, a 100 metros de distância você vê uma lavoura perdendo, você vê vários cenários. Acredito que com essa situação que a gente está encontrando aí, vai dar uma mudada boa, né? O pessoal vai ficar mais. Vai aprender muita coisa, né? Porque a gente tem que tirar sempre um proveito dessa situação. Isso aí. Tem um produtor que ele é amigo meu e ele fala. É uma pessoa muito firme, muito certa e, por incrível que pareça, mesmo nos anos de seca, de baixo rendimento, sobrou dinheiro para ele. E ele sempre falava para a gente, eu liderando a equipe técnica dele como consultor, ele fala assim: não sejam românticos, não sejam românticos, muchachos. Porque o que, que acontece? O romantismo, o que, que ele é? É o emocional. É quando entra o emocional na tomada de decisões. E o agro, ele já permitiu você pegar e utilizar alguma coisa porque você queria deixar mais bonito, mas na verdade muitos produtos, é, se o produtor ele não sabe se ele vai dar resultado e ele está aplicando, isso é uma forma de romantismo. E como que é o Lucas dentro de campo? Como que você encara as decisões? Você trabalha mais a nível racional, da caneta, ou você se permite também se levar ao romantismo algumas vezes? Na verdade, eu estou me transformando nesse agricultor da caneta, dos números agora. Começou em 2024. Eu sempre fui meio Maria vai com as outras, né? Comprava ali o que, muitas vezes do cara que fazia o churrasco, muitas vezes da mulher bonita, né? Mas hoje, graças a Deus, aprendi em tempo ainda que a gente tem que fazer conta, né? Fazer número. E se não fazer número, não vai ficar, cara. Não tá fácil. Não está fácil, porque, vamos lá, tem produtos que são promotores de fertilizantes, produtos que ajudam o fertilizante, tem produtos que ajudam a semente. Até tem uma brincadeira que o pessoal fala, né? Ah, então se eu usar tal produto é 200 quilos a mais. Outro produto é 300 quilos a mais. Ah, outro produto é 500 quilos a mais. E o cara fala, pô, mas vai passar dos 7 mil quilos desse jeito. Então, o que que acontece? Eu que trabalho com muita pesquisa, eu vejo que com o passar desses anos, vamos lá, são 3 anos que as coisas que está faltando água, não são todas as fazendas, mas pode colocar que uns 80% está passando por isso aí. Baixos rendimentos, ou não tão elevados como o pessoal gostaria, e também associado a isso, os preços também não estão tão altos, já faz alguns anos.
Então, o que que a gente tem visto? Cada vez mais o produtor ele tem selecionado aqueles produtos que a gente chama de mais assertivos. O que que são produtos mais assertivos? São aqueles produtos que são utilizados e eles, e via de regra, eles vão ter retornado no mínimo aquilo que você pagou. Agora eu falo uma coisa para você. Existem ensaios, que eu faço muitos ensaios, e tem produtos que são condenados justamente por não entregar. Pior ainda, alguns produtos que acabam até baixando o rendimento. Tá? Então, por que que eu trago essa visão? Eu trago essa visão porque nós temos, sim, tipo, estação de pesquisa, temos, e ele nos permite avaliar lado a lado. Só que o produtor ele tem uma coisa fantástica também, que é a própria realidade dele, nas condições dele e onde ele pode pegar e provar, fazer teste, e lá ele vai poder dizer se determinada coisa funciona ou não. Como que você tem feito para poder introduzir tecnologias dentro da sua fazenda? Quando você pega e fala assim, ó, determinado adjuvante, você deseja utilizar, como que você tem feito para fazer esse tipo de introdução de produtos, tecnologias? Bom, vou voltar um pouquinho lá atrás para dar continuidade ao que você falou sobre as estiagens, 3 anos ruim. E eu lembro que quando eu comecei a plantar soja, que meu pai me deu lá uma terra para plantar, eu não lembro o ano exato, e eu lembro que deu uma seca muito forte. Mas era uma seca que a gente estava colhendo, começou a colher muito mal, e aí para finalizar veio uma chuva de pedra, né? Então o que estava ruim piorou. Piorou. Só que os outros anos era tudo bom de novo. Então era um ano, uma safra ruim, 10 boas. Hoje é uma, duas boas e 10 ruins. O que está acontecendo é que está muito baixa a nossa produção e ainda acompanhado de um preço ruim e custo alto. Mas, respondendo essa pergunta agora que você fez, sempre eu vou. O que eu estou fazendo? Conversando, internet, buscando, sempre escutando o que mais estão sendo falado, né? Tipo, variedade de soja, fungicida, misturas, né? Então a gente vai pegando essas vibes aí, mais o momento. Mas a gente também tem que cuidar para não ir muito na influência, né? Porque hoje a gente estamos vivendo praticamente todos influenciados. Então tem que ficar bem, bem ligado, né? Sim, é uma coisa que eu estimulo muito os produtores, é pegar e fazer o famoso lado a lado. Sim. E colocar uma estaca lá, uma bandeirinha. Ah, qual que é a tecnologia que o produtor quer introduzir? Pega e põe lado a lado, pega e colhe. Geralmente, o que que eu sugiro? Pegar e fazer uma plataformada de máquina versus uma plataformada. O que que muitas vezes os produtores, até pessoas de empresas acabam errando? Às vezes faz metade de um talhão uma coisa, metade do talhão outra coisa. Põe uma bandeirinha lá no meio. Mas o que que acontece? Nunca vai ser um lado igual ao outro. Esse é um dos grandes erros que acontece. Então, existe 50% de chance do cara pegar e cair no lado melhor e 50% de chance de cair no lado pior. Tantas vezes, eu já deve ter visto aí, alguém vai testar algum produto, vai lá, marca, pesa e no final deu menos. Tá? Não necessariamente que o produto é ruim, Sim. mas é uma maneira que muitas vezes as pessoas se equivocam, porque imagina que aumentando a área diminui o erro, mas na verdade é o contrário, quanto menor a área, menor o erro. Ah, essa eu não sabia. Sim, é verdade. E quantas vezes já vi as pessoas pegarem empresas, vão lá para pegar e fazer a avaliação, e daí fala, perdi. Daí fica aquela cara de taxa, de eu fazer, mas como que você fez? Eu falei desse jeito, mas fez errado. Pelo menos se for para perder, que seja perder justamente. Agora, Sim. muitas vezes a pessoa acaba perdendo por causa que montou errado a avaliação. É muita coisa para aprender aí, né, cara? Mas assim, o campo é fantástico, todo dia estamos aprendendo, né? Todo dia. E paga para aprender. E paga para vender. E tem empresas que, por incrível que pareça,
E não tem esse balizamento técnico a nível de avaliação. Então tem empresa inteira fazendo errado. Empresa inteira fazendo errado. Eu lembro uma vez um ensaio que eu fiz com tratamento de semente. Aquele ensaio do trabalho era 13 tratamentos de sementes. Era uma plantadeira 13 linhas. Eu sei que a gente começou de manhã, terminei na metade da tarde. E daí era uma plantadeirada. E daí montava tudo, trocava semente. Na época não tinha aqueles aspiradores, tinha que virar a caixa e coisa e tal. No final do dia apareceu um tatu cheio de grafite e coisa e tal. Conduzimos o ensaio e na hora de colher, de ver o rendimento, eu percebi que do ponto que começou até onde terminou, imagina 13 linhas, 13 tratamentos, eu vi que teve uma tendência de pegar e subir o rendimento. Daí o que que aconteceu? Eu tive que condenar o ensaio, por mais que tinha tratamento que dava um pouco mais, um pouco menos, mas tinha essa linha de tendência. Ou seja, fomos afetados devido à variação geográfica do lote. É, muitos detalhes, né, cara? E a gente vê também que tem muitos testes que não são bem honestos, né? A gente sabe que tem as falcatruas ali nas balanças, porque tem empresa que ela nunca perde o teste dela na lavoura do cliente, né? Nunca, né? Sim, Sempre 200 quilos, 10 sacos a mais, sempre dá. acontece também. Tanto que existem empresas que também não gostam que seja avaliado, né? Tipo, é aquilo lá e tá tudo certo. Tá tudo certo. Então tem que ficar esperto aí, porque é negado não perde tempo, cara. É isso aí. O Lucas, fala um pouco aí da diversificação que você tem lá. Você tem soja, tem área de soja, você faz safrinha, você faz braquiária também no inverno. Também. Quantos por cento você faz de braquiária lá? Cara, quase metade da área tô fazendo de cobertura. A minha terra, a minha área própria é 100% de cobertura. 2 anos, 100%. 100%. Porque eu fiz 2 anos, é solo arenoso, tá? Então, quando eu comprei essa área, eu fiz 2 anos só de safrinha. E um dos anos aí eu plantei aveia, depois ainda colhi aveia. Então, porque eu precisava pagar a prestação da terra. Sim. Então, eu paguei um preço bem alto por isso. Um solo Claro. arenoso não aceita muito isso. Não aceita desafio. Não. E eu paguei um preço muito alto por isso. Então, os 2 últimos anos que eu plantei milho com braquiária e comecei a ver o resultado. Eu falei, mas peraí, eu estou gastando dinheiro plantando milho aqui. Ano passado eu fiz só braquiária solteira. Uhum. Depois, rolo faca, calcário, tudo que pediu a agricultura de precisão. Esse ano eu tive já um bom resultado. Só que eu percebi também que faltava outro tipo de raiz. Uma raiz que dá mais nitrogênio, descompacta um pouco mais o solo e a gente foi para a Clotalaria. Então a gente plantou agora a Clotalaria. Como nasceu muita braquiária no meio, a gente não sabe o que vai fazer ainda, mas a minha intenção é tentar frear ela com o todinho, alguma coisa, segurar essa braquiária e depois eu fazer um rolo faca em tudo depois. Fazer aquela mistureba lá, né? É. Mas o resultado é muito bom, cara. O agricultor que não está ainda diversificando numa planta de cobertura, principalmente solo arenoso, ele tá achando que esse ano vai dar, ele tá mentindo para ele mesmo, cara, não vai dar. Não adianta. Tá só se enterrando. Isso eu posso falar porque eu vivi isso. Sim. Eu sei disso. Não vamos dizer de uma areia bem forte, bem produtiva, um solo vermelho, igual tem na nossa região lá, que é produtivo, lá aceita qualquer coisa. Mas aquele solo compactado, pelado, sem cobertura, sem raiz, sem matéria orgânica, velho, já foi. Tem que começar a mudar. Eu sou apaixonado por braquiária, por cultivos de cobertura. Descompacta, recicla nutrientes. A quantidade de nutrientes que são reciclados é absurdo. A nível de plantas daninhas, Muito menos. Eu fiz minha dessecação esse ano só com glifosato na hora do plantio um paraquat. Cara, os vizinhos que plantou milho, colheu mal pra caramba. Depois para dessecar aquilo, hormonal, sequencial, não sei o quê. toda uma ciência, né? É. E eu lá com custo
porque eles todos, infelizmente, levou prejuízo na safrinha. Porque eu vi, se falar para mim que ele teve positivo, ele tá mentindo para mim, não cola, né? E depois o custo de dessecação muito baixo. Meu soja aguentou muito bem a seca. Ele perdeu a produção, lógico, porque foi muitos dias quente, né? Mas o resultado é outro, cara. E esse dia que choveu, eu fui lá e achei algumas minhocas. E no outro dia eu fui lá procurar de novo, não achei. Mas, cara, já começou a ter vírus, solo. Mas faz tempo, já faz 4 anos que eu tô virando a chave, né? Exatamente. E tem um outro efeito que o pessoal não fala da braquiária, mas que eu tenho observado nos ensaios, e a ciência sabe, conhece isso aí, é o efeito murcho. O que é? A palha da braquiária, não somente braquiária, mas pode ser o cultivo de cobertura, ela pega e faz uma cobertura sobre os restos culturais da soja do ano anterior e as DFCs, que são doenças necrotróficas que vivem nessa palhada, elas ficam isoladas da nova soja que é implantada. Então, quando bate a gota d'água, não existe aquele respingo que vai iniciar as doenças na soja. Inclusive, você viu lá no Farmtech que ficou muito claro que, mesmo estresse hídrico, a soja que estava implantada, ela perdeu rendimento, perdeu folha. Por quê? Por causa das DFCs, das doenças de final de ciclo. E nos últimos 3 anos, Lucas, eu tenho observado o seguinte: as perdas por doenças foram muito superiores em relação ao que é DFC do que a ferrugem. Sim. E a maioria dos planos de manejo, eles são focados na ferrugem. Olha só, isso aqui o pessoal tem que virar essa chave também. Bem, esse ano eu consegui plantar na minha área. Eu até me preocupei no começo e vi que não é muito bom depois. Eu plantava, não consegui plantar com um botinho, então foi só o disco e fica muito fechado, né, a linha. Mas você planta numa coisa que você não vê a planta. É um sonho isso, cara, você conseguir fazer um plantio desse. Lógico que precisava ter uma botinha para abrir um pouco, né? Aham. Para não ficar tão. Para não dar canela ali, né? Sim. Mas é um mérito, é uma sensação que é única. Depois que você consegue ter isso, é único, cara. Igual os milho de braquiária. Na nossa região lá, já foi tentado fazer antigamente, tudo mal feito, Uhum. deu um monte de prejuízo, ninguém fez mais. E depois que eu comecei a aprender ali junto com o Gustavo, ele começou a me assessorar, também vendo lá o Leandro Barcelos falando, nós começamos a fazer e falei, cara, esse ano mesmo, quando o pessoal da Gleba 8 colheu os milho, aonde você via os cabelinhos lá, as braquiárias no meio, né? Então, cara, é um negócio também que dá um resultado. Tem gente falando aí que não precisa segurar a braquiária. Cara, nós já fizemos o nosso teste, deixar lá sem fazer, dar a freadinha nela ali com o soberano, e depois o milho começa a tomar mais fácil, porque ela aperta muito a cana, né? Ele fica com a cana mais fina, foi o que a gente percebeu. E é onde a gente freou, o milho teve mais resistência. Então tem que tomar um cuidado, tem que ter alguns cuidados diferentes, né? E se ela tira um pouquinho de produção do milho, se é que tira, cara, depois ela te devolve no soja. Com certeza. Muito mais, eu acho, do que ela tira ali. Com certeza. Muito mais estabilidade. E sabe que eu tenho ensaios que foram feitos em milho safrinha, associado à braquiária. Eu tinha 3 tipos de plantio de braquiária. Bom, tinha testemunha, milho sem braquiária. Tinha uma braquiária plantada a lance antes do plantio do milho. Tinha uma braquiária que era plantada junto com o fertilizante do milho, a 45 centímetros, e uma braquiária plantada na entrelinha. Tá? Acredite se quiser, eu montei esse ensaio tudo. Era um milho na época, era um decalque de 390, você lembra? Ele crescia muito, abria muitas folhas dele assim. Eu não fiz supressão química com herbicida. Essa área tinha uma fertilidade mediana, não era tão alta. Quando o milho estava lá com 6 folhas, teve uma lutinha entre o milho e a braquiária, principalmente nessa área onde estava o milho com a braquiária plantada na linha do milho com adubo. Quando eu colhi o ensaio, me chamou a atenção, não tinha como não chamar, que
a área que tinha a braquiária na linha do milho foi o que teve o melhor rendimento. Melhor rendimento. Teve o melhor rendimento. E eu fiquei quieto com isso aí por anos. Até que eu peguei o. Por quê? Senão poderia ser falado, foi mal avaliado, não sei o quê. Sim. E daí eu vi em um outro ensaio, eu vi de uma fundação que foi feita e aconteceu a mesma coisa. Então, existem várias linhas que podem explicar isso, até a gente pode estar discutindo em relação às possibilidades que ocorreu. Então, não é sempre que o milho ele vai ser afetado com a braquiária. Não é sempre. Claro que quando a gente estuda sobre o manejo de plantas daninhas, existe o que se fala de período crítico, que seria um período onde o milho não poderia ter a presença ou a convivência com plantas daninhas. Então, quando se pensa em plantas daninhas, a braquiária sim poderia sim afetar. A gente fala que a nível de uma média, poderia falar em torno de 10 até 16% que poderia estar afetando o rendimento. Mas eu trouxe esse exemplo para você, mostrando que não é sempre que vai afetar. Não é sempre que vai afetar. E os benefícios que vão vir para a soja vão aumentar com certeza pelo menos 10, 15 até 20% o rendimento da soja. Lucas, você é um cara que vive na colônia, e que tem muito convívio entre o pessoal do campo. O que você tem visto a mudança de comportamento entre a geração anterior, que foi uma geração que cresceu e se desenvolveu longe da tecnologia, e essa nova geração que ela já tem um contato mais forte com tecnologia, que no caso é a nossa, e depois tem a próxima geração que eu acredito que vai ser totalmente disruptiva em relação a resolver problemas, a conexão com o campo. O que você me diz? Eu vejo que mudou muito, né? Principalmente pós-pandemia, foi uma girada de chave muito forte. Acredito que a tecnologia ela vem, claro, para somar e soma muito mais. E o que me preocupa um pouco, não sei se isso só é de mim, mas eu vejo que essa futura geração, eles sim, estão muito mais inteligentes para no digital, né? Fazer as coisas talvez mais online, né? Mas aquela geração mesmo que se suja, que coloca a mão na massa, ali, que faz acontecer, tá muito escasso. Deu uma diminuída muito grande. Tem que ver a automatização rápida. Inclusive eu mesmo. Eu era um cara que vivia soldando, batendo marreta, me sujava. E é o que eu realmente gosto de fazer. Às vezes eu preciso algum dia fazer isso porque eu dou uma relaxada. É uma forma de eu me aliviar. Mas tá terminando, cara. Esse tipo de gente, esse tipo de mão aí tá diminuindo muito. Não, já estamos quase num momento de disruptura, onde a automatização também está para acontecer. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Está faltando funcionário no campo. Tá muito complicado o tema da mão de obra, mas também tá complicado o lugar de trabalhar, porque você vê muita gente reclamando que não tem mão de obra. Mas eu que estou nas redes sociais sempre me expondo, todo dia tem gente me pedindo trabalho. Às vezes o que está faltando mais é tempo, qualidade, capacitação, como capacitar, essas pessoas vai fazer, né? Eu vejo lá no meu negócio mesmo, às vezes dá um atrapalho, uma coisa ou outra, mas você vai lá, conversa, resolve. Às vezes tira um, coloca outro, né? Mas a reclamação sempre é a mesma, não tem mão de obra. E a reclamação também não tem emprego, não consigo trabalhar, me ajuda a conseguir um trabalho. Até fiz muita entrevista esses dias, porque a minha vontade é conseguir ajudar mais principalmente o futuro engenheiro agrônomo. Eu não sei o que missão eu tenho com eles, que eu queria ajudar eles a se desenvolver mais. Eu vejo que no Paraguai é um país de oportunidade. O Paraguai está exportando engenheiro agrônomo todo dia, né? E aqui a gente tem tantas pessoas estudando que estão perdidas. E eu vejo que muitas vezes é falta de confiança.
É aquela cultura antiga que eles não querem quebrar. E também comecei a entrevistar as empresas. O que vocês estão buscando? Cara, estamos buscando gente dedicada. Está faltando dedicação também, né? Ter compromisso, vestir a camisa. Sim, Se sujar ali, não sujar, mas vestir a camisa, né? Suar pela empresa. Abraçar a causa. Às vezes o cara quer só um salário, bicho. acontece muito disso aí. Até na pesquisa está muito difícil contratar pessoas. E o que eu vejo, a gente fala muito da geração Z. Essa nova geração, eles querem muitos benefícios, muitas regalias e os compromissos têm que ser limitados, porque eles querem viver a vida deles e assistir no Netflix, ter um tempo para academia. Não é ruim isso Não, aí. não. Só que ele não pode ser priorizado. A geração mais antiga, igual a nossa, eu ia fazer estágio de graça. E tinha fazenda que eu entrava lá, tinha 10 porteiras para abrir. E, não, e tinha ainda que pagar marmita, cara. Sim. Hoje eu vejo assim, a rede social, a internet, tá achando, tá ensinando que todo mundo aí é fácil ganhar dinheiro fácil. Nas redes sociais, vender produto. E eu acredito que sim, que é. Mas todos têm que pagar o preço, cara. Tem que. Vamos supor, uma empresa quer contratar um cara, mas o cara não quer entrar lá como trainee. O cara já quer saber quanto que eu vou ganhar. Exatamente. O que que eu vou fazer? Cara, hoje eu sou agricultor, eu tenho uma empresa de carvão, eu sou considerado influenciador do agro, não sei se eu sou isso, Claro que é. um monte de coisa aí. Mas, cara, se eu acordo 5 horas da manhã, eu já abro meu WhatsApp, eu já abro meu Instagram, e vou respondendo mensagem, vou fazendo algumas perguntas que eu preciso fazer, vou lendo um pouquinho do livro. Eu tô ativo, eu vou dormir 10 horas da noite, eu desligo meu celular 10 horas da noite. Então, tem que pagar, eu tenho que viver o processo. Não adianta, eu não vou conseguir escalar sem passar isso aqui. E se eu conseguir, eu vou perder alguma parte que vai consolidando ali. Exatamente. E as redes sociais estão tirando isso das pessoas. Principalmente desse jovem da geração Z. Aí às vezes ele vê o Lucas lá fazendo um vídeo e fala, cara, que esse negócio, cara, olha que facinho que é. Mas não é assim, cara. Não é, ele tem que viver o processo dele. E hoje existe um paradoxo que, de um lado, existe um batalhão de agrônomos querendo entrar nas empresas e, do outro lado, muitas vagas em aberto das empresas, sempre várias, que estão buscando colocar profissionais, só que eles não conseguem os profissionais com o enquadramento que elas precisam. Sim. Então, qual que é o gap aí? O gap é a experiência e o profissional se submeter ao processo. O profissional se submeter ao processo para que ele possa ser lapidado, ele tem que pegar, escutar e ficar quieto, ele tem que ter uma visão, tem que ter inteligência emocional. Tem que ter inteligência emocional. Aproveitando esse gancho aí, quando eu tinha férias na faculdade, eu usava praticamente 80% das férias para fazer estágio. E chegou no final quando eu me formei, eu tinha duas oportunidades de trabalho. Duas de oportunidade de trabalho. Isso que eu não fui buscar. Eu poderia ter buscado, conseguido mais coisas. E acabei escolhendo por uma. Mas o que aconteceu? A minha experiência que eu tive pegando e fazendo estágios, pegou e estava me promovendo. Esse dia eu estava numa empresa, fui retirar produto, o defensivo químico. E eu chego lá no depósito para carregar o produto, a secretária administrativa estava lá ajudando o depositeiro a conferir estoque. Aí eu falei para ela, o que você está fazendo aí? A menina veio de Assunção há pouco tempo, buscar oportunidade aqui, na colônia. O que você está fazendo aí? Você não é lá do escritório? Ela falou, sim, mas eu estou ajudando o meu companheiro, estou dando um suporte para ele. Eu falei, cuidado, porque aquelas câmeras lá estão te vendo. E falei isso pra ela e ela ficou pensativa. Mas tudo bem. Ela não perguntou, eu achei que ela ia perguntar e não perguntou. Passou alguns dias, eu cheguei lá ela com a mochila. O que foi? Tá indo embora? Não, fui promovida.
Aí eu Olha falei, só. você lembra daquele dia que eu falei pra você? Ela falou sim, e depois que eu entendi. Então, cara, a pessoa que quer destacar, Isso aí. ela vai crescer. Ela vai crescer muito rápido nas empresas hoje. E tem um negócio que eu falo, e essa história aí entra certinho. Sempre tem alguém que está te observando. Sempre tem. Você às vezes está trabalhando lá, está se ferrando. Sempre tem alguém que está olhando e está te observando, vendo o seu comportamento sob pressão, cara. Quantas vezes que a pessoa pensa assim, meu, o que, que eu vou fazer? Daí, cara, segue trabalhando, faz o que deve ser feito. Sim, E tem gente que vai estar observando e o seu comportamento é que vai te levar para o próximo nível. sim. Eu sempre falo na minha rede social, faz mais do que você é pago, né? E até por isso hoje eu chego igual na feira, tava lá na Inovar, e eu não sei o que fazer. Por quê? As pessoas chegam em mim e falam, cara, você me motiva, você não sei o quê. Continua assim. Mas pra mim eu sou normal, tô fazendo o que eu, né? Ah, Então, faz mais do que é pago, cara, se você tem ideia de crescer. Não fica ali escutando aqueles boca aberta que fica te chamando de puxa-saco. Faz seu trabalho que alguém tá vendo. E vai crescer. Não tem como não crescer. Porque as empresas estão desesperadas atrair pessoas assim. É o meu ponto de vista. é isso aí. E daí trazer aquela vibe boa, cara. Você tem que estar bem. Então, o que que acontece? A gente fala muito de gratidão, tem gente até acaba trazendo algo ruim porque está muito na moda, não sei o que, cara, mas a melhor maneira de trabalhar o seu emocional tá bem, é você sendo grato pelas coisas. É uma escolha a gratidão. Você pode ser grato pelas coisas que você tem, ou pode ser ingrato pelas coisas que você não tem. Então você tem que decidir. É um processo que a pessoa que é inteligente emocionalmente, ela faz isso intencionalmente. Tirar proveito de tudo, né? Porque hoje é muito fácil você chegar perto de um produtor e você sair com depressão, porque procurando uma corda, porque, cara, o 90% só reclama, velho. Mas eles esquecem de olhar o que eles fez, o que eles têm e o que eles podem fazer ainda, né? Exatamente. Tem uma frase que fala assim: eu nunca perco, ou eu ganho ou aprendo. E assim, E é assim, tem que fazer do limão a limonada. sim. Lucas, eu gostaria de dar mais algum recado para o pessoal que está nos acompanhando? Cara, eu sempre gosto de dar um recado e sempre é o mesmo, né? É uma coisa que me faz bem e que eu aprendi também. O agricultor, cara, diversifica essa produção, né? Uhum. Não colocar os ovos só numa cesta. Quando eu comecei no negócio de carvão, lenha lá atrás, eu ia fazer as entregas. Quando eu estava perto de alguma pessoa que eu conhecia, eu morria de vergonha. Muitas vezes eu fazia minhas entregas de cabeça baixa, cara. E hoje eu tenho orgulho, né? Uhum. Às vezes as pessoas me perguntam, o que você faz? Cara, eu sou carvoeiro. Trabalho na empresa de carvão. Então, diversifica, cara. Outro negócio lá pingando vai te levar para um outro nível. Você não vai precisar comer tudo que a roça te dá. Principalmente nesses anos aí que a gente está enfrentando, né? Sim, Sabemos que tem muitos agricultores, a grande maioria é estabilizado, tem gordura para viver 2, 3 anos mais aí, mas a gente sabe que muitos estão tão fracos, cara. Então, começa um negócio sem muito investimento, vai brincando, leva como um hobby, sim, que um dia ele pode te salvar. top. Muito bom. Muito obrigado, Lucas. Valeu, e eu que agradeço. Pessoal, eu estive falando aí com o Lucas, e esse episódio aí vai estar gravado aí no nosso Farmcast. E curte e compartilha. Valeu, obrigado, um abraço, fique com Deus. Valeu, Lucas. Valeu. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.